Em especial para toda a nação azul, o Cruzeiro que iniciou aquele mês de abril de forma positiva com uma vitória para cima do Vitória. A gente faz um balanço também até então do que fez o técnico à frente do Cruzeiro, mesmo sem ter essa intertemporada que a partir de agora ele terá direito. O Cruzeiro estreia com uma boa vitória para cima do Vitória. No mês de abril teve apenas duas derrotas, uma pelo Campeonato Brasileiro e a outra pela Copa Libertadores. Pelo Brasileiro teve derrota para o São Paulo, jogo no Morumbi. Pela Copa Libertadores, aquela derrota em casa para a Católica. Aí o Cruzeiro vai pro mês de maio com mais uma maratona com 9 jogos e mais uma vez bons resultados, apenas uma derrota que foi pro Atlético, o que credenciou a equipe, no Campeonato Brasileiro dar a arrancada e também avançar à próxima fase da Copa do Brasil e também da Copa Libertadores. E o que faz o técnico do Cruzeiro dentro da programação que apuramos neste sábado, no período da intertemporada? 2 amistosos serão feitos. O Grêmio é uma das equipes que o Cruzeiro vem conversando para concretizar esse amistoso. Existem também outras equipes interessadas, não só do futebol brasileiro, para que o Cruzeiro possa fazer, dentro do ritmo de jogo adequado e também ir dosando nesse período de preparação até a retomada, que será no dia 22 contra a equipe do Internacional, jogo em Porto Alegre. O Cruzeiro, Cirilo, a gente falava sobre chegadas e sobre despedidas. Tem a cara nova do Rojas na segunda-feira na Toca da Raposa. O Kaique muito próximo de ter o seu acerto concretizado e já se despedir, assim como já fez também o Cauã Prats. O Cruzeiro vem recebendo várias propostas por outros atletas do seu elenco, mas não pretende negociá-los. Um deles é do Jonathan Jesus, mas todo esforço da diretoria para manter o elenco que vem dando certo. Pelo contrário, o Cruzeiro busca boas reposições e também investir em jovens jogadores. Sobre jovens jogadores, alguns, pegando uma certa rodagem para um possível retorno. O Cruzeiro vai avaliando outras alternativas que tem também no seu elenco, como moeda de troca. A gente cita o Chico da Costa, cita também o Wanderson. O William vem recebendo propostas, por exemplo, do Atlético Paranaense. Conversei hoje com representantes do Wallace e também com o Cruzeiro. Ele se reapresenta na segunda-feira, ainda com o Arthur Jorge definindo a situação se será aproveitado, já que não teve nenhuma oferta à altura do que recebe o Wallace, para o Cruzeiro não ter que pagar, boa parte do salário do atleta e acabar, não perdendo o ativo que teve após uma boa investida. Então, uma semana que promete muito, Cirilo, e a Itatiaia vai acompanhando todos os passos. O Cruzeiro que já tem o Arthur Jorge na área, jogadores chegando neste final de semana, Toca da Raposa reformada, tudo pronto para a intertemporada que vai durar praticamente um mês. A reapresentação que acontece na segunda-feira, dia 22 e dia 22 de julho, aí teremos, a volta, a retomada do Campeonato Brasileiro. Um bom tempo o Cruzeiro vai ter, coisa que não teve o técnico à sua disposição, logo depois da sua chegada. Cirilo, nesse retorno, a prioridade do Cruzeiro qual é, na sua opinião? Trabalho, melhorar o time taticamente. Aliás, é muito animador, saber que o Arthur Jorge vai ter um mês praticamente de pré-temporada. A gente fala intertemporada, mas é praticamente uma pré-temporada. Porque se ele conseguiu fazer esse time melhorar tanto, desde que chegou com pouquíssimo tempo para trabalhar, praticamente não teve semana cheia para treinar, para uma sequência de treinos. Você imagina agora, com 30 dias trabalhando, podendo trabalhar a parte física como numa pré-temporada, a parte técnica e tática, como se fosse um treinador que tivesse escolhido o elenco e vai começar uma temporada, o que não é o que vai acontecer, porque o Cruzeiro já entra na sequência da temporada de Campeonato Brasileiro, já vai ter uma oitavas de final de Copa Libertadores pela frente contra o Flamengo. Cara, é muito animador, porque o Arthur Jorge
Jorge é o treinador que te traz esperança de que ele vai conseguir melhorar ainda mais o que já havia melhorado, né? Desde a saída do Tite e a chegada do português. Então, acho que a prioridade é trabalho físico, trabalho tático, fazer com que o Rojas se encaixe o quanto antes na ideia de jogo, assimile a ideia de jogo do treinador, a característica, o que o lateral esquerdo do Cruzeiro tem que fazer de diferente do lateral esquerdo do Racing, que ele se encaixe o quanto antes, porque o Kaique era peça fundamental nessa equipe. Eu fui atrás de uma pessoa do Cruzeiro para saber detalhes e fui atrás de uma pessoa do staff do Kaique. E as duas não me disseram que foi empréstimo com opção de compra, não. As duas me disseram que foi venda. Inclusive, uma delas me disse que o Cruzeiro fez a venda pelos 14 milhões mais um de metas, e as metas são facilmente batíveis, se existe esse termo, porque são só número de jogos e tal, como titular. Aliás, eu nem acho que é como titular. Acho que até o número de jogos com a camisa do Como vai bater facilmente. Beleza, então vamos falar de 15 milhões. O que estava travando a venda do Kaique? Os 20% do Kaique, o Como não queria pagar. Aí o Betis ficou oferecendo pelos 20%, ofereceu um valor menor para o Cruzeiro, mas pelos 20%, um valor que o staff do Kaique entendia que era um bom negócio, só que, para o Cruzeiro não era negociar com o Betis. Aí o negócio caminhando com o Como e tal, só que aí o Como fez um contato gente, isso tudo é informação que eu recebi do staff do Kaique, tá? E aí fez um contato com o staff do Kaique e ajustaram um valor que dizem ser um valor muito bom, mas o Como pediu confidencialidade, o que é absolutamente normal. O Rui está aqui, além de jogador, é advogado e pode falar mais sobre isso. Aí o Como exigiu a confidencialidade, uma cláusula, não pode abrir o valor, segundo o que consta, um valor muito bom. Então o Como está levando 80% do Cruzeiro por 15 pila, 14 mais 1, e os 20%, ninguém sabe o valor, segundo o staff do Kaique, um ótimo valor. Já assinou? Não assinou. Estão trocando papéis para que o negócio seja efetivado. E mais uma vez, não seria, segundo o Cruzeiro e segundo o staff do Kaique, não tem nenhuma relação com o empréstimo com opção de compra. Eu ficaria muito surpreso se depois do Como se acertar com o Cruzeiro, fosse esbarrar na negociação com o atleta. O Rui, que viveu muito isso, sabe, né? Geralmente, as transações, a parte mais difícil são os clubes se acertarem entre si. Então, a priori, me causou um pouco de estranheza, porque imaginei que o Como já tivesse amarrado essa situação com o Kaique. Mas, com o andamento das coisas, como a gente tem visto nas últimas horas, talvez tenha sido um relaxamento do Como com relação a isso, ou o famoso se colar, colou, né? Não, eu paguei aqui por 80%, mas já está incluso o seu valor aqui, e as coisas não foram bem ditas assim pelo Kaique e pelo seu staff. Mas eu dificilmente, eu não acreditava que essa negociação pudesse regredir, repito, porque nas negociações, a gente vê as negociações não indo para frente a partir do momento que os clubes não se acertaram. E Cruzeiro e Como já se acertaram há muito tempo, e agora o Como se acertando com o Kaique também. Para mim, o caminho natural vai se encaminhando para o desfecho essa negociação, essa transação do lateral esquerdo, que provavelmente, talvez vá se reapresentar na Toca da Raposa 2, na próxima segunda-feira, já num clima realmente de despedida e de parte final da sua passagem muito importante, eu diria, no Cruzeiro. E posso falar, antes do Pedrão, do Lucão e do Rui, posso falar? O Cruzeiro fez, na minha avaliação, um ótimo negócio. A família do Kaique, na minha avaliação, fez um ótimo negócio. Eu vou explicar porque que é ótimo, tá? Calma aí que nós vamos chegar lá. A família do Kaique, o staff do Kaique, né? Está feliz com o negócio, porque o Kaique, obviamente, é um valor... gente, vamos considerar que 15 pila vezes o euro tá quanto? 6 e quanto? 6, põe 6 cravado, pila, né? Põe 6 quanto que dá aqui? 90 e poucos, ó. Dá 6 vezes... Pedrão, tá com a ponta na língua, viaja muito, né, Pedrão? Vai dar... Circular europeu aí. Quem dera. Gente, quase 100 milhões de reais por um lateral, que é um ótimo lateral, nível de seleção e tal, mas dentro da realidade do nosso futebol, eu considero um ótimo negócio. Por quê? Porque o Cruzeiro vendeu muito bem e contratou um que é uma realidade por menos da metade do valor do Kaique.
Então, convenhamos. Puta de um negócio, gente. O Cruzeiro fez mais de... Quantos milhões que a gente falou que o Cruzeiro fez com o jogador de base? Não com jogadores de base. Com as vendas, Da Batistella, gestão Pedro Prates. Lourenço, que foi aquele cálculo nosso. 200 Quase algo próximo a 270 milhões. Quer falar? HG, o Samuca deu outra informação, apura aí na Central da Toca. Não, gente. A única questão, e no texto do Central da Toca, tem lá que esse esquema de fazer um anúncio de empréstimo com opção de compra é só para driblar o fair play, tá? Isso. Inclusive, lá no texto Central da Toca está explicando isso, mas foi venda mesmo. Isso. Eles usam isso só para driblar o fair play. Então anuncia que é um empréstimo com opção de compra e tal, mas foi venda mesmo, tá? Dos 80% do Cruzeiro e os 20% do Kaique, conforme o staff do atleta confirmou. Foi um valor consideravelmente bom, dentro da expectativa do staff. E aí lá no texto do Central da Toca está explicando isso. Então foi venda mesmo, mas eles usam isso só para driblar. Se fosse dentro dessa nomenclatura de empréstimo, eu estaria aqui pegando pesado com a diretoria do Cruzeiro. Aí teria que se estar. Só ainda dentro dessa matéria lá do Central da Toca, assinada pelo Samuca, pela Tainara e pelo Léo, o Cruzeiro ainda conseguiu... Eu acho a venda muito boa, tá? Excelente eu não acho, mas aí tem mais a ver com o momento do Cruzeiro no mercado de vendas. O score do Cruzeiro precisa de subir. O torcedor não gosta disso, mas é uma realidade do mercado. Ainda tem uma mais-valia, HG. Caso o Kaique seja vendido por mais de 15 milhões de euros, o Cruzeiro vai ganhar um determinado valor nessa transferência. É mais um bônus, né? É um bônus. Então, se, por exemplo, se vende por 30 por Barcelona... Isso. Valu estava falando, vocês estavam falando muito bem sobre a venda do Kaique. Tenho certeza absoluta que para um país emergente economicamente como o Brasil, não se pode deixar de fazer um negócio nessa condição. 14 milhões de euros, jogador de 23 anos, na posição de lateral, como foi bem lembrado. E assim, se a gente considerar números importantes de um orçamento que Atlético e Cruzeiro tem, de cerca de 300 milhões por ano, o Kaique vira mais de 25% dessa fatia. Então, assim, por mais que o sentimento que o torcedor tem de querer preservar seus ativos maiores, tecnicamente, o melhor recado que um jogador tem para entregar ao seu clube é quando ele entrega técnica e financeiramente. Então o Kaique entra nas duas fatias. Ele entregou em campo, jogou no Cruzeiro, entregou números, tecnicamente foi um jogador exemplar, citado inclusive para possibilidades de seleção brasileira, e ainda sai do Cruzeiro com uma fatia alta que paga muita conta de um clube que ainda não é sustentável como nenhum dos mineiros ainda é. Então, assim, de fato, e aí tem uma outra questão que é importante nessa gestão que o Cruzeiro está fazendo. O Cruzeiro anteveu o problema e já trouxe a reposição. Então, vários movimentos corretos que precisam de ser ressaltados e recortados para a gente debater. Então, tenho certeza absoluta que o Cruzeiro fez um baita de um negócio. Poderia ele ter ido para o Barcelona? Para ele seria melhor? Óbvio, mas ele está indo para um mercado, apesar da Itália tá fora da Copa inacreditavelmente, é tetracampeão do mundo, mas ele tá indo pro mercado italiano, que ainda posso afirmar que o Kaique ainda vai crescer tecnicamente, porque ele joga como um defensor prioritariamente e ele vai pro berço da defesa do futebol mundial, que é a Itália. Se alguém sabe defender no futebol mundial, chama Itália. Minha curiosidade é justamente de saber com relação aos valores dessa cláusula do sigilo. Porque se a gente somar aos valores que foram pagos ao staff do próprio jogador, vamos criar o seguinte cenário. Se o Cruzeiro tivesse os 100% dos direitos econômicos do Kaique, nós teríamos às vezes os 14 milhões com mais 6 milhões de euros, que às vezes foi repassado para o próprio Kaique. A gente está falando de uma transação de 20 milhões de euros, perfeito? É isso mesmo, 20 milhões de euros. Então, se a gente olhar com esse montante, seria um grande negócio, né? O futebol é uma atividade de risco, né? Então a gente não sabe o que poderia acontecer com o Kaique daqui para frente. Nós acabamos de ter dentro da Copa do Mundo um jogador do Canadá que saiu com a perna quebrada. Então ver como é que a gente fazer esses negócios dentro do futebol, a gente está o tempo inteiro
realmente é uma atividade econômica de risco. Então, pensando com relação ao Cruzeiro, né, com a direção do Cruzeiro, seria pior se o negócio não fosse feito. Especialmente nessa janela, né, Rui? Especialmente nessa janela, né? Contrato Então, terminando no final do ano que vem. perfeito. Essa nós temos que olhar de uma forma macro, né? Isso. E é justamente, caso o Kaique não fosse vendido nessa janela, realmente o ambiente poderia virar contra o próprio Kaique. Porque a gente já comentou aqui dentro da HG que, iniciando o Campeonato Brasileiro, o jogador não volta a performar, a gente já teria um ambiente ruim criado com relação a ele. E o pior de tudo, chegando em dezembro, já tinha a possibilidade de assinar um pré-contrato. Então eu acho que foi um grande negócio, justamente por a gente que já vive essa questão do futebol há muito tempo. A gente sabe que ao mesmo tempo em que hoje está todo mundo louvando o campeonato que o Kaique fez nesses últimos meses, com a possibilidade de ter jogado uma Copa do Mundo, que eu acho que isso aí atrapalhou muito também com questão a sua maior valorização, eu acho que o Cruzeiro acertou, agora é vida que se segue, e a gente vai ficar nessa expectativa, né, da janela abrir e a gente ver qual reforço realmente o Pedrinho vai trazer. Fala pessoal, passando rapidinho aqui só para agradecer vocês aí pela companhia. Deixa o like, não esquece não, muito importante pra gente. E você que tá chegando agora, seja bem-vindo, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação, deixe seu like. Muito importante, vai ajudar demais o canal. Fique à vontade aí para estar conhecendo o canal e também compartilhando com os amigos aí, vai estar ajudando demais, tá bom? Seja bem-vindo, você que é cruzeirense, está no lugar certo, venha fazer parte aqui do time nesse canal. Fiquem à vontade para estar deixando sua opinião em relação ao que foi falado aí no vídeo, o que você acha, o que você concorda ou não concorda. A participação de vocês é muito importante para o canal, vai ajudar demais o crescimento, tá bom? Fiquem à vontade, o canal é de vocês, tamo junto. Qualquer novidade a gente volta e atualiza aqui o canal para vocês, tá bom? Um forte abraço, valeu pessoal, até o próximo vídeo.